O erro executivo mais antigo e famoso da história, responsável pelos cliques mais hilários da internet e que mobilizou centenas de especialistas no mundo para não deixar de existir, além de ser palco de uma das descobertas científicas mais importantes da humanidade. No episódio de hoje da série História das Estruturas, vamos conhecer a incrível linha do tempo da Torre de Pisa. Então, se você quer entender a razão dessa torre ser inclinada, já deixa o like aí embaixo e se inscreve se ainda não for inscrito, para não perder os nossos próximos episódios. A plataforma Canal da Engenharia agora está de cara nova, muito mais atraente e intuitiva. Nossa nova área de alunos permite seu total controle e acesso rápido a todos os nossos cursos. Além disso, você agora também pode ter acesso a todo o conteúdo da plataforma com o nosso novo plano de assinatura Engenheiro de Elite. Por um valor equivalente a um cafezinho por dia, você vai ter acesso ao conteúdo de engenharia mais bem avaliado da internet na maior e melhor plataforma da área do Brasil. E faça parte você também do seleto grupo de engenheiros de elite. Cursos de dimensionamento de estruturas manual e com software, orçamento de obras, Revit, SketchUp e muito mais. Não perca tempo, invista em conhecimento e se destaque no mercado da construção civil. Seja um engenheiro de elite. Com sua obra iniciada em 1173, a Torre de Pisa nunca teve a intenção de ser inclinada e muito menos de ser famosa por isso. Seu projeto consistia numa torre de campanário para a instalação dos sinos da Catedral de Pisa. O responsável pelas etapas iniciais da obra é cercado de mistério, pois até os dias de hoje não se sabe ao certo quem foi exatamente, pois a obra não foi assinada por ninguém, o que era uma situação atípica. Afinal, quase todas as obras da época eram assinadas pelos seus projetistas e construtores. Talvez os erros executivos que hoje são o motivo do seu sucesso não fossem motivo de orgulho na época. Afinal, a torre começou a inclinar logo no início da sua construção. Construída em alvenaria argamassada preenchida com entulho e revestida de mármore branco, suas paredes nos pisos mais baixos chegam a ter 4 metros de espessura, o que acarretou em um enorme peso, fazendo com que mesmo com apenas 3 pavimentos, a torre começasse a se inclinar para sudeste. Essa inclinação era resultado da incapacidade da fundação da torre em dissipar seu enorme peso para o solo. Não muito favorecida pelo solo da região, que era composto por uma fina camada de areia que continha abaixo uma camada de dezenas de metros de argila não consolidada, chamada de solo normalmente adensado. São solos que ainda estão em processo de estabilização, ou seja, quando um solo é submetido a uma carga maior do que qualquer outra que ele já tenha absorvido durante a sua história, esse solo começa a perder volume devido ao grande número de vazios entre as partículas. A fundação da torre era composta por uma sapata rasa, com uma área muito inferior à necessária para haver a dissipação das cargas. Essa dissipação acontece da seguinte forma: o peso da estrutura deve ser dissipado através de uma tensão no solo. Tensão nada mais é do que uma força aplicada sobre uma área. Quanto maior a área de contato com o solo, menor a tensão, e quanto menor a tensão, menor o impacto gerado no solo. Como o solo da região de Pisa era um solo com baixa capacidade de carga, a área de contato das fundações da torre com o solo precisariam ser de 2 a 3 vezes maiores para dissipar as 14.700 toneladas da estrutura. Com o problema das fundações, a torre entrou nos planos de demolição da catedral. Afinal, a estrutura era notavelmente instável, mas a história ainda reservava uma chance. Nessa época, a Itália iniciou diversos conflitos, como as batalhas de Gênova, Lucca e Florença. Esses conflitos tiraram completamente o foco nas obras da igreja, afinal os recursos eram completamente direcionados para os fundos de batalha. Com isso, as obras da torre foram paralisadas por quase um século. Esse tempo foi fundamental para que o solo abaixo da torre se mostrasse razoavelmente estável para a época, o que fez reavivar a intenção da igreja em continuar as obras da torre, ao invés de demolir e reiniciar um novo projeto. Foi então que em 1272 a obra foi reiniciada, tendo como responsável o construtor Giovanni di Simone. Ciente dos problemas da inclinação da estrutura, bola um plano para compensar a situação. Mudar o centro de gravidade, fazendo um lado mais alto que o outro. Porém, a solução mirabolante
fez com que a torre começasse a se inclinar ainda mais para o lado oposto, além de deixar a torre levemente curvada. Após 12 anos, em 1284, a obra foi novamente interrompida devido a mais uma guerra, conhecida como Batalha de Melória. E foi somente em 1372 que a Câmara do Sino foi finalizada por Andrea Pisano. E ao longo de quase 300 anos, os sinos foram instalados, sendo um total de 7, um para cada escala musical. O maior deles foi instalado em 1655, quase 500 anos após o início das obras. O solo sob a torre, apesar de ter resistido por centenas de anos, nunca parou de afundar e ainda vai continuar afundando por mais centenas ou talvez milhares de anos. Então a torre, a cada ano que passava, ficava ainda mais inclinada, até se tornar insustentável na década de 1990, onde uma comissão mobilizou engenheiros, arquitetos, geólogos e físicos do mundo todo para a elaboração de um projeto para tentar salvar a torre, que poderia tombar completamente em poucos anos caso nada fosse feito. Porém, um grande problema existia. Aprumar a torre era totalmente possível, mas deixar a torre completamente no prumo era impensável, até porque a fama da torre estava justamente no fato dela ser inclinada. Então, muito da discussão dessa obra de recuperação foi em volta do quanto a torre poderia estar inclinada sem se comprometer estruturalmente, o que complicou e muito as coisas. Ao longo de anos, ideias foram propostas e algumas até colocadas em prática, como a de instalar um contrapeso de 1000 toneladas de chumbo do lado oposto para forçar um afundamento e compensar a inclinação, mas não foi o suficiente. Então a solução mais efetiva foi a escavação através de hélices contínuas no lado oposto da inclinação, para aumentar o número de vazios do solo. Isso permitia uma precisão muito maior. É como um processo de lipoaspiração do solo, retirando quantidades específicas de pontos específicos. Essas incisões permitiram uma diminuição de 0,6 graus de inclinação, que saiu de 5,5 graus para 3,99 graus. Apesar de parecer pouco, isso aliviou imensamente as cargas do lado inclinado, o que acrescentou facilmente 200 anos de vida útil na estrutura. A rigidez da torre também foi fundamental para que o trabalho fosse um sucesso, pois durante o processo de estabilização, tirantes de aço foram instalados na torre como medida de segurança. A torre de 8 andares, quase 56 metros de altura e 15 metros de diâmetro, pode não impressionar para os padrões atuais, mas para uma estrutura de 850 anos construída sobre um solo instável, numa das falhas tectônicas mais ativas da Europa, além, é claro, de ter sobrevivido aos eventos da Segunda Guerra, é sim bem impressionante. Inclusive, a torre foi salva por pouco por um sargento americano em 1944. Após a reconquista de Roma, soldados aliados avançavam para a cidade de Pisa, mas o avanço era quase impossível, pois soldados alemães estavam conseguindo uma precisão incomum com a sua artilharia de foguetes. Os oficiais do alto escalão concluíram que os alemães deviam ter um posto de observação. Esse posto, segundo os oficiais, era a Torre de Pisa. O sargento Leon Eckstein foi enviado com um rádio para encomendar um ataque de artilharia que reduziria a torre a escombros, assim como diversas outras estruturas da região. O Eckstein nunca tinha ouvido falar da torre, mas ao localizar a torre com seu telescópio, se encantou pela construção, e numa tentativa de salvar a torre, resolveu bater em retirada e não ordenar o ataque. 66 anos depois, em 2000, o sargento foi questionado pelo jornal The Guardian se havia ou não alemães na torre, e ele diz ter a absoluta certeza que sim, mas mesmo assim não ordenou o ataque. O fator histórico da Torre de Pisa vai muito além dos problemas de fundação e batalhas que presenciou. A torre também possivelmente foi palco de uma das descobertas mais importantes da humanidade, quando Galileu Galilei, nascido e criado na cidade de Pisa, jogou do topo da torre 2 esferas de massas diferentes para comprovar que o tempo de queda independia da massa, contrariando o que era dito por Aristóteles, o que ajudaria na descoberta de Isaac Newton em relação às formulações das leis fundamentais dos movimentos dos corpos, que mudariam a física para sempre. Uma construção que, apesar de simples, tem uma história fascinante,
A Torre de Pisa faz jus à sua aparição aqui na nossa série História das Estruturas. Mas e você? Me fala aí nos comentários, conhecia essa história? Me diz o que achou do vídeo. Fala também o que gostaria de ver no próximo episódio da série História das Estruturas. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito, para não perder nada do nosso canal. Ah, e esses são os nossos membros aqui do canal, que dão aquela força na criação de conteúdo. Obrigado a cada um de vocês. Valeu e até o próximo vídeo.